Bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto. Na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, os 4 primeiros empataram e deixaram tudo na mesma. Na divisão de honra, na Série A, o Becatelense está isolado na liderança. Na Série B, é o Arraiolense quem está na frente. Vamos conferir já a seguir todos os resultados e as classificações dos distritais de Évora. Fique por aí. No estádio Sanches de Miranda jogou-se o jogo grande da jornada, com Juventude e Sporting de Viana encontrarem-se separados apenas por um ponto. Houve emoção, golos e casos neste jogo que terminou empatado a 2 golos. Com este resultado, as duas equipas ficam como estão. O Sporting de Viana é líder e o Juventude está a 1 ponto. Grande jogo de futebol e um grande ambiente no estádio Sanches de Miranda para o jogo grande da 6ª jornada da divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. Juventude e Sporting de Viana estavam separados por 1 ponto, com vantagem para os visitantes, e não defraudaram as expectativas. A realizar um excelente início de campeonato, muitos adeptos do Sporting de Viana viajaram até Évora para apoiar a sua equipa. O Juventude entrou muito forte no jogo, como se esperava, e cedo começou a dar muito trabalho ao último reduto visitante. Com um meio-campo muito povoado e cheio de qualidade, a equipa de Nuno Canelas anulava bem os homens do Juventude naquela zona nevrálgica do terreno, não permitindo que os jogadores mais tecnicistas evorenses explanassem o seu futebol. Contudo, o Juventude tinha muita bola e jogava quase sempre no meio-campo adversário, e no seguimento de uma insistência chegaria ao primeiro golo aos 33 minutos, por intermédio de Jacinto, num lance algo caricato. Respondeu de imediato o Sporting de Viana, testando a atenção de Nuno Laurentino, que teve trabalho difícil neste lance. Os de Viana pediram depois uma grande penalidade por pertence à mão de Amendoeira, mas nestas imagens fica a ideia de que não existe falta. Aliás, o árbitro está muito bem posicionado. O intervalo chegava com o Juventude em vantagem, mas com o Sporting de Viana no jogo. A segunda parte não poderia ter começado da melhor maneira para o Juventude, pois logo no primeiro minuto aumentou para 2-0 por intermédio de Xande, depois de um cruzamento com conta, peso e medida por parte de Walter Ferreira. Neste lance, Lelé quase consegue ficar na cara de Manuel, mas na resposta Pedro Amendoeira comete grande penalidade, que leva e aproveita para bater Laurentino, mas só à segunda vez. No seguimento deste lance, em que o árbitro Luís Godinho assinala uma falta contra o Juventude, mostrando também o primeiro amarelo a Leleco, Germain atirou à trave da baliza de Laurentino, deixando o aviso para o que estaria para vir. Na jogada seguinte, o árbitro entendeu que Leleco simulou uma falta e mostrou-lhe o segundo cartão amarelo. Estes 2 lances consecutivos levaram a muitos protestos por parte dos adeptos do Juventude, jogadores e treinador, e a verdade é que o Sporting de Viana aproveitou bem esta fase do jogo para igualar o marcador com um belo gol de cabeça de Germain, depois de um excelente trabalho na direita de Luís Cochola. Pedro Batista, treinador do Juventude, foi o rosto do desalento juventudista por este empate caseiro. Jogo complicado contra uma equipa que nós sabíamos que é boa, que veio jogar num bloco baixo aqui ao Sanches de Miranda, a aproveitar as transições rápidas, a aproveitar o espaço nas costas. Foi isso que fez durante toda a primeira parte. Nós fomos para o intervalo a ganhar 1-0, justamente. Depois, na segunda parte, não poderíamos ter um início de segunda parte melhor senão, quando fizemos o 2-0. Se calhar houve algum relaxamento dos jogadores quando fizemos o 2-0. E o 2-0 é um resultado bom, mas é um resultado bastante perigoso. Quando se fala tanto nas novas tecnologias na arbitragem, hoje aconteceu um caso caricato, que apanhámos aqui um trio de arbitragem que vinha com os comunicadores, e no lance em que o nosso jogador é expulso com o segundo amarelo por uma pretensa simulação, o auxiliar do banco grita no comunicador: falta. Ele, ao gritar falta, supõe-se logo que é falta sobre o nosso jogador. Inclusive o jogador do Viana pede desculpa e tudo ao Leleco pela falta que cometeu, e para surpresa de todos que estavam no estádio, somos punidos com o segundo amarelo por simulação.
Por isso, quando se fala tanto nas novas tecnologias, por vezes eu meto dúvidas se as novas tecnologias são boas para o futebol ou não. Já Nuno Canelas falou de um jogo entre duas equipas muito boas e enalteceu a alma da sua formação, que conseguiu recuperar de 0-2 frente a um adversário muito forte. Foi um jogo entre duas boas equipas fortes, com qualidade. Quem veio aqui certamente deu o tempo por bem emprego, porque assistiu-se a um bom jogo, duas partes completamente distintas. O Juventude muito forte na primeira, era disparado, já se sabia, a gente tínhamos dificuldades e vínhamos avisados para isso. Depois, na segunda parte, independentemente da forma como sofremos o golo e que podia ter tremido ali um pouco a minha equipa, ela conseguiu reagir, e aí tem que lhe dar o valor, tem uma alma, uma crença enorme, porque mesmo a perder 2-0 conseguiu acreditar que era possível. Fizemos o 2-1, podíamos ter feito o 2-2 logo naquele lance do German, na bola na trave, num livre, mas depois quem trabalha muito, quem se dedica, acaba por colher os seus frutos, e felizmente conseguimos fazer o golo do empate. Se calhar podíamos ter arriscado mais um bocadinho e se calhar podíamos ter feito mais algum golo, mas o que é certo é que do outro lado também está uma grande equipa, esse sim um grande candidato, e o segundo candidato, como você disse bem, se calhar eu englobo sempre o Atlético de Rennes, não nós somos, não quer dizer que seja um WhatsApp, não estou a tirar a qualidade da minha equipa, mas pelo contrário estou a dizer as coisas com clareza, um passo de cada vez, e neste momento somos mais uma equipa que quer lutar pelos primeiros lugares, temos capacidade para isso. Agora, ninguém nos pode tirar essa ambição, porque é uma equipa que hoje provou aqui que tem qualidade, tem capacidade e quem sabe pode lutar pelo título. Em Reguengos de Monsaraz mora o outro líder desta divisão de elite. O Atlético de Reguengos foi a Cabrela empatar a um golo, com Pedro Soares a ser o autor do único tento da formação reguenguense nesta partida. A formação de João Pratas, apesar do empate, continua na liderança da divisão de elite, juntamente com o Sporting de Viana. Quem também está a realizar um excelente início de temporada é a formação do Oriolense, que foi a Monte-o-Trigo empatar a 0 golos, está a um ponto do da frente em igualdade pontual com o Juventude. Ambos têm agora 13 pontos, mas vamos desde já conferir os resultados desta sexta jornada e também como ficou escalonada a classificação. Primeiro quadro de resultados desta sexta jornada: Monte-o-Trigo 0, Oriolenses 0, Cabrela 1, Atlético de Reguengos 1, Perolivense 1, Calipolense 2, Lavre 5, Estremoz 1, Redondense 3, Portel 1 e Juventude de Évora 2, Sporting de Viana 2. Na classificação, primeiro Atlético de Reguengos com 14 pontos, seguido do Sporting de Viana também com 14. Terceiros, Juventude de Évora e Oriolenses com 13 pontos. Quinto, Calipolense com 10 pontos. Sexto, Estremoz e Monte-o-Trigo com 7 pontos. Oitavo, Lavre com 6 pontos. Depois, na nona posição, estão Perolivense, Cabrela e Redondense, todos com 5 pontos. No 12º e último lugar está o Portel, apenas com 1 ponto. Na Série A da Divisão de Honra, o Lusitano de Évora está na senda das vitórias, depois da recepção ao Aldiense, com uma vitória por 3-0. O Lusitano de Évora controlou sempre o jogo, ainda que na primeira parte apenas tenha conseguido marcar um golo, por intermédio de Bruno Nascimento. O Aldiense aproveitou os lances de bola parada para levar algum perigo junto da baliza lusitanista, mas não conseguiu mais do que isso. A segunda parte foi praticamente de sentido único para a baliza do Aldiense, com o Lusitano a impor um ritmo muito forte e com muita posse de bola, pressionou bastante o último reduto adversário e foi com alguma naturalidade que foi dilatando a vantagem à mercê do seu jogo mais vertical e tecnicamente mais evoluído. Fábio Potes e Aldiano estiveram de serviço na pele de goleadores durante os segundos 45 minutos. Vitória justa e sem contestação da melhor equipa em campo, que começa aos poucos a ganhar a melhor forma e a conseguir resultados mais consentâneos com os seus objetivos. Nelson Valente e os seus pupilos somaram a terceira vitória consecutiva, com 16 golos marcados e nenhum sofrido nos últimos 3 jogos. Ainda nesta Série A da Divisão de Honra, o Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais reagiu bem à derrota sofrida em Borba na jornada anterior e na recepção ao líder Outeiro venceu por 3-1. Foram 3 pontos muito importantes para os pupilos de Luís Sacristão. Mas as coisas nem começaram bem para as cores da equipa da casa. O Outeiro, que liderava a classificação juntamente com o Bencatelense, adiantou-se no marcador logo aos 2 minutos de jogo. Todavia, a equipa da casa não baixou os braços e logrou chegar à igualdade aos 35 minutos, através de uma grande penalidade. Fábio não perdoou e empatou o jogo, resultado com que se atingiu o intervalo.
No segundo tempo, o Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais foi à procura da vitória para não se atrasar mais na tabela classificativa e a jogar em casa diante dos seus adeptos, tudo fez para agarrar os 3 pontos. Peu e Feitor acabaram por ser decisivos no jogo, uma vez que foram os autores dos golos eburenses no segundo tempo e carimbaram a vitória tão desejada, sobretudo para fazer esquecer o jogo de Borba. Os Canaviais está assim na corrida pelo apuramento para a fase final. A equipa do Borbense está em ascensão na tabela classificativa. Depois do mau início de campeonato, começa agora a recuperar. Foi a Santiago Maior e venceu por 2-1. Contudo, na liderança continua agora a equipa do Bencatelense, que na recepção à Casa de Cultura de Corval venceu por 4-0. Mas vamos então conferir o quadro de resultados e a classificação. Vamos então primeiro aos resultados. Santiago Maior 1, Borbense 2, Canaviais 3, Outeiro 1, Bencatelense 4, Corval 0 e Lusitano de Évora 3, Aldiense 0. Na classificação, o Bencatelense está agora isolado na frente com 13 pontos, seguido de Outeiro e Lusitano de Évora, ambos com 10. Quarto, Borbense com 9, quinto, Canaviais com 8, sexto lugar está o Santiago Maior com 4, sétimo, Aldiense com 3 e oitavo está o Corval, ainda sem qualquer ponto. Na Série B foi uma jornada madrasta para as equipas que jogaram em casa. Diante do seu público, as 4 formações desta Série B perderam todas, com destaque para a equipa do Valenças, que foi às Alcáçovas vencer por 4-2 e já está na vice-liderança. Resultados desta sexta jornada: Fazendas do Cortiço 0, Arraiolense 3, Alcaçovense 2, Valenças 4, Gesteira 0, Luso-Morense 2 e Santana do Campo 0, Escoralense 2. Na classificação, o Arraiolense continua no topo com 15 pontos, seguido do Valenças com 12, terceiro, Cortiço 10, quartos, Morense e Escoralense com 9 pontos, sextos, Alcaçovense e Santana do Campo com 6, oitavo lugar para a Gesteira com 4 pontos e o Brotense está na 9ª posição, ainda não conseguiu qualquer ponto. Nos campeonatos nacionais, o União de Montemor é o representante do distrito no Campeonato Nacional de Séniores. A formação unionista deslocou-se a Almodóvar e venceu por 4-1, subindo assim ao 5º posto da tabela classificativa, agora com 11 pontos. A equipa de juvenis do Juventude de Évora perdeu com o Estoril por 4-0 em jogo a contar para o Campeonato Nacional. A formação juventudista recebeu o Estoril em jogo a contar para o Campeonato Nacional e perdeu por 4-0. Continua sem vencer após a paragem de 3 semanas imposta pela Federação Portuguesa de Futebol. Continua na modo baixo a equipa de juvenis do Juventude de Évora no Campeonato Nacional. A formação évorense, que tão boa conta de si tinha dado nas primeiras 6 jornadas do campeonato, não apareceu bem depois da paragem da competição durante 3 semanas e contabiliza 3 derrotas consecutivas com 12 golos sofridos e nenhum marcado. Nesta jornada, o Juventude recebeu o líder Estoril e perdeu por 0-4, num resultado desnivelado, mas igualmente injusto. A primeira parte foi mais equilibrada e a formação lisboeta chegou ao único gol da partida nos primeiros 40 minutos através de um livre direto, com Pedro Garcia a ser enganado pelo desvio do esférico na barreira juventudista. Contudo, na segunda parte, o Juventude subiu mais as suas linhas, arriscou mais, mas viu a matreira, mas muito bem organizada a equipa do Estoril a aproveitar bem os erros defensivos dos azuis e brancos para dilatar a vantagem e garantir a conquista dos 3 pontos. No final do jogo, o técnico do Estoril reconheceu as dificuldades encontradas pela sua equipa e considerou o resultado exagerado. Muitas dificuldades. Uma primeira parte muito complicada, uma equipa do Juventude muito voluntariosa, nunca conseguimos ter o controle do jogo, um jogo muito difícil, uma primeira parte muito complicada, até penso que ao intervalo o resultado mais justo seria o empate. Na segunda parte, penso que a gente adaptou-se melhor, tivemos mais oportunidades, fomos mais fortes, penso que o resultado foi justo, se calhar um pouco exagerado, acho que o Juventude 4-0 se calhar foi um pouco exagerado, mas penso que no cômputo geral foi uma vitória justa. Pelo lado do Juventude, o jogador Vasco Simões considerou o primeiro golo do Estoril como um momento marcante do jogo. Acho que começámos bem a disputar o jogo com eles, mas depois do primeiro golo nós fomos um bocado abaixo. Mas depois conseguimos outra vez, sempre no contra-ataque.
Depois na segunda parte é que fomos abaixo com aqueles golos. Acho que podemos levantar a cabeça, treinar sempre o máximo e depois nos próximos jogos logo se vê. Vamos dar sempre o máximo em campo. O técnico adjunto, Luís Lérias, foi o porta-voz da equipa técnica azul e branca, entendeu que a equipa entrou bem, mas com um erro que proporcionou o primeiro golo ao adversário e que fez a equipa desconcentrar-se. Já sabíamos que ia ser um jogo complicado, a equipa entrou bem em campo, batalhar, contra-ataques, posse de bola, assumimos o erro na falta perto da área, que foi fatal. A equipa baixou, tentou levantar a cabeça, mas continuou a cair. Segunda parte, acho que entramos um bocadinho mais tranquilos, pensar que conseguimos ir dar a volta. Sofremos um golo, sofremos o terceiro e assim sucessivamente a equipa foi abaixo. Mas nem tudo são más notícias para esta equipa de juvenis do Juventude. É que o seu atleta, Pedro Garcia, foi agora selecionado pela primeira vez para a Seleção Nacional de Sub-17. Pedro Garcia vai agora tentar provar na Seleção Nacional o bom trabalho que tem realizado ao serviço do Juventude. O guarda-redes que o Juventude foi buscar esta época ao Estrela de Vendas Novas despertou o interesse dos responsáveis das seleções jovens da Federação Portuguesa de Futebol após ter sido observado em alguns jogos do Campeonato Nacional. Pedro Garcia tem sido uma mais-valia na baliza do Juventude e espera agora poder mostrar serviço na Seleção Nacional de Sub-17. Pedro Garcia já falou ao Diário do Sul Desporto sobre esta convocatória. Pedro, chamado à seleção, qual é que é o sentimento? Estou orgulhoso, contente por esse trabalho que a equipa técnica tem feito comigo. Estamos todos parabéns e acho que é só. Tem sentido esta evolução desde que está aqui no Juventude? Sim, certamente. Como é que é agora, daqui para a frente? Responsabilidade maior, tentar trabalhar e se ingrar naturalmente na seleção porque poderá ser um bom trampolim para o futuro? Vamos trabalhar, sempre igual, sempre humildade em cima de tudo e a trabalhar até ao fim. Pedro Garcia, mais um jovem jogador alentejano a chegar às seleções nacionais. No torneio de preparação de júniores, o Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais recebeu o Juventude de Évora e perdeu por 5-2. A formação da casa ainda esteve a vencer por 1-0, mas a turma juventudista acabou por dar a volta ao jogo na segunda parte. A equipa de júniores do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais e do Juventude de Évora encontraram-se no campo José Eduardo Abreu para mais um jogo do torneio de preparação da Associação de Futebol de Évora, em vésperas do início do campeonato distrital. O Juventude venceu por 5-2, mas as coisas foram bem mais equilibradas durante os primeiros 45 minutos. A equipa dos Canaviais até se adiantou no marcador através de uma grande penalidade, mas os juventudistas ainda lograram a igualdade antes do intervalo. Na segunda parte, os pupilos de Sérgio Martinho confirmaram o seu favoritismo e arrancaram para uma vitória folgada através da obtenção de mais 3 golos. Vitória justa e sem contestação da melhor equipa em campo perante o adversário que lutou muito e obrigou o Juventude a jogar o seu melhor para vencer a partida. No rugby, a equipa A do Clube de Rugby de Évora foi às Caldas da Rainha perder com o Caldas por 35-11. A formação eivorense já perdeu um intervalo por 21-0. A equipa A do Clube Rugby de Évora deslocou-se às Caldas da Rainha para defrontar uma das equipas que melhor se apetrechoou e apostou esta época para subir de divisão. A formação eivorense foi derrotada pelo Caldas por 35-11, depois de uma primeira parte fraca, tendo culminado com a obtenção de 2 ensaios por parte da equipa da casa, mesmo nos últimos instantes. Na segunda parte, o CRE apresentou-se melhor, mas a desvantagem de 21-0, trazida do primeiro tempo, não permitia grandes esperanças em alcançar um resultado positivo. Contudo, a equipa nunca baixou os braços e acabou por equilibrar o segundo tempo, jogando de igual para igual e perdendo este período por 14-11. No final, o CRE perdeu por 35-11 e continua a vacilar bastante nas suas exibições entre os jogos em casa e os jogos fora de casa. No basquetebol, a equipa do Atlético de Reguengos foi afastada da Taça de Portugal.
Em Reguengos de Monsaraz, a equipa do Atlético de Reguengos recebeu a toda poderosa equipa do Atlético de Lisboa e perdeu por 73-84. A formação de Carlos Janes deu uma excelente réplica a este adversário e acabaria por baquear apenas nos últimos minutos do jogo. Grande ambiente, grande jogo e o Atlético de Reguengos esteve muito perto de fazer história ao perder a possibilidade de se qualificar para os play-offs da Taça de Portugal, ao receber e perder com o Atlético de Lisboa por 73-84. A equipa de Reguengos entrou muito bem no jogo e conseguiu um parcial de 6-0, mas a maior experiência do adversário, com vários jogadores que ainda recentemente passaram pela Liga e Pro-Liga portuguesa, acabou por conseguir recuperar e terminar na frente por 2 pontos, 13-15. No segundo período, a equipa de Carlos Janes sentiu maiores dificuldades no ataque ao cesto e o adversário aproveitou para ganhar alguma vantagem no marcador, mas uma excelente reação por parte do Atlético de Reguengos, com 2 triplos consecutivos, aproximaram novamente a equipa da casa no marcador, terminando a primeira parte a perder por 34-40. O terceiro período foi uma réplica do segundo, com o Atlético de Lisboa melhor em grande parte dos 10 minutos e a conseguir a sua maior vantagem no marcador, 49-60, muito por força de vários turnovers, perdas de bola sem lançamento, dos jogadores do Atlético de Reguengos e da fraca percentagem de acerto no lançamento ao cesto. Mas com muita raça e qualidade, a equipa da casa, sempre empurrada pelo muito e ruidoso público que presenciou a partida, arrancou para o seu melhor momento no jogo e nos últimos 3 minutos deste terceiro período deu um autêntico recital de bem defender, conseguindo depois excelentes concretizações, atingindo o final do período a perder apenas por 2 pontos, 60-62. Mais experiente e com jogadores de enorme craveira técnica, o Atlético de Lisboa não conseguia desequilibrar o jogo a seu favor e, num ato de algum desespero, o seu técnico, a 5 minutos do final, alterou a sua defesa ao homem para uma zona 2-3, acabando por ser feliz, pois a formação de Reguengos de Monsaraz não se conseguiu adaptar e os seus jogadores foram muito precipitados no lançamento ao cesto, permitindo ao adversário roubar muitas bolas e terminar com finalizações fáceis. Já a jogarem mais com o coração do que com a cabeça, o lançamento exterior não saía e o jogo arrastou-se para uma vitória dos lisboetas por 84-73. Tal como o Carlos Janes tinha prometido, o Atlético de Lisboa teve de suar e trabalhar muito para levar de vencida a sua equipa. Grande jogo de basquetebol em Reguengos de Monsaraz, com a equipa local a mostrar e a provar que há de facto que contar com ela no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Uma nota ainda para o excelente apoio do público, verdadeiramente fantástico no apoio à equipa. Por motivos de problemas técnicos, não nos é possível apresentar as reações dos 2 treinadores, mas Carlos Janes referiu que se tratou de um grande jogo, onde a sua equipa jogou de igual para igual com a equipa candidata ao título e que o Atlético de Reguengos tudo fará para oferecer muitas vitórias aos seus adeptos. Apesar da derrota, foi mais uma excelente prestação da formação do Atlético de Reguengos. No Campeonato Nacional de Sub-20, a equipa do Grupo Desportivo André de Rezende recebeu e bateu os Calipos de Setúbal por 70-49. Foi a segunda vitória em 5 jogos deste Campeonato Nacional para os pupilos de Luís Francisco. Depois de, a meio da última semana, ter jogado em Lisboa com a Seleção Nacional de Sub-18, onde averbou uma derrota por apenas 6 pontos, a equipa de Sub-20 masculina de basquetebol do Grupo Desportivo André de Rezende recebeu e venceu os Calipos de Setúbal por 70-49, alcançando a sua segunda vitória na competição à 5ª jornada, sendo que em outros 2 jogos perdeu apenas por 2 pontos com o Odisseia e 6 com a Seleção Nacional de Sub-18, o que diz bem da qualidade da equipa eburense nesta competição onde só estão os melhores. Neste jogo com os Calipos, durante a primeira parte, a formação eburense voltou a não estar muito certeira no lançamento de longa e média distância e frágil nos despiques individuais, nomeadamente a defender. Por isso, no final dos 2 primeiros períodos, os pupilos de Luís Francisco tinham apenas 2 pontos de vantagem, 38 contra 36 dos setubalenses. Todavia, o intervalo fez bem à equipa de Luís Francisco, que terá alertado os seus jogadores para melhorarem alguns aspectos do jogo, sob pena de voltarem a ser penalizados no final, como aconteceu com o Odisseia. E a verdade é que a entrada no terceiro período foi muito forte e a vantagem começou a dilatar-se, fruto de um melhor jogo coletivo, um maior acerto no lançamento ao cesto e a eficácia defensiva, o que permitiu a construção de vários ataques com concretização.
A diferença final de 21 pontos justifica-se pelo que o Grupo Desportivo André de Rezende fez, sobretudo no segundo tempo, pese embora durante os 2 primeiros períodos tenha sido evidente a sua clara superioridade técnica, mas que não foi acompanhada por um resultado mais desnivelado. De qualquer modo, foi mais uma boa prestação da equipa eburense neste campeonato nacional e continua a provar em todos os campos que é constituída por jogadores com grande capacidade e qualidade e que pode ganhar a qualquer formação. Grande trabalho de Luís Francisco e Rui Ganhão à frente desta equipa. No handball já está em andamento a nova época desportiva 2013-2014. A formação do Évora Handball Clube recebeu o Serpa e venceu nesta segunda jornada da competição. As equipas de iniciados do Évora Handball Clube e do Serpa encontraram-se no pavilhão da Escola Secundária Gabriel Pereira em jogo a contar para a segunda jornada da primeira fase do Campeonato Nacional Zona 9. A formação iburense foi mais forte durante todo o encontro, vencendo por 29-22 com 15-10 ao intervalo. Os pupilos de Domingos Serrano controlaram sempre o jogo e estiveram sempre na frente do marcador, conquistando uma vitória justa e tranquila. Boa réplica da equipa do Serpa, que também começa a mostrar frutos do seu trabalho. Entretanto, em jogo a contar para o Campeonato Nacional de Juvenis, o Évora Handball Clube também conquistou uma vitória frente ao núcleo de handball de Redondo por 27-19. E em contra-ataque que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto, já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 64 38 91 ou no YouTube, a partir de todas as terças-feiras. Ou então pode ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo, em 103.2, terças-feiras às 19 horas e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por hoje, estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.